Uma alegria estar na casa. Cheguei um pouco mais cedo, fiz aí uma observação diária, fiquei surpreso, né? Porque desde quando me convidaram, me disseram que a casa tinha 66 anos. E eu fiquei muito feliz, né? Uma vaidade minha pessoal, porque eu completei 66 também. Então eu falei, um presente de Deus, né? Presentinho. Com 66 pude conhecer uma nova casa, uma nova instituição, que essa eu tinha notícias dela, mas nunca tive a oportunidade de vir até aqui. E fiquei maravilhado, né, com a obra, com o projeto, né? Então nós vamos, assim, pedindo aquela assistência fraterna de todas as entidades espirituais dos mais variados grupos espiritualistas, né, que congregam esta casa e que sustentam essa instituição, nesse projeto maravilhoso de não só divulgar o espiritualismo, mas também realizar desde o início a obra social. A obra social é fundamental no planeta Terra ainda hoje. Nós passamos por um período pandêmico e a gente viu o quanto é essencial ainda a gente trabalhar, porque a fome é muito triste, né? A miséria social é muito triste. Casas como essa, que realizam um trabalho como este, merecem todo o nosso respeito e, ao mesmo tempo, né, a nossa presença, porque é através da gente que a obra continua, que a obra dá prosseguimento, né? Muito bem. E também eu quero que a gente pare para pensar num desses seres ascensionais, né, nessa figura excepcional que é Jesus, que nós temos como sendo o mestre dos mestres, e a proposta pedagógica de Jesus, porque acho que a coisa mais solene que a gente tem para aprender com Jesus é a proposta pedagógica dele. Nós decoramos os textos, a gente memoriza as passagens evangélicas, a gente sabe às vezes até detalhes muito específicos da Bíblia. Mas a coisa mais fundamental com Jesus é a gente sentir Jesus na intimidade do nosso coração. E Jesus tinha uma coisa maravilhosa, ele não fazia uma obra para o coletivo, ele fazia uma obra individual. Cada indivíduo que cruzava o seu caminho recebia ou uma mensagem direta ou uma mensagem elaborada para todos que estavam presentes, mas sempre preocupado em tocar corações. E ele jamais veio para ferir suscetibilidades, não veio para contrariar o Império Romano, não veio para contradizer o judaísmo, a religião dominante. Ele veio para somar, ele veio para dar um novo norte para princípios que já existiam na Terra, mas que estavam meio dispersos, meio perdidos no conjunto das experiências humanas. Na época dele, o Império Romano era senhor do mundo. Na época dele, o judaísmo era a religião dominante, muito mais de cultos exteriores, de aparências externas do que realmente de vivência interior. A proposta de Jesus era estar no meio de todos, no meio dos ecléticos, dos doutores da lei e ao mesmo tempo no meio do povo, tecendo bem-aventuranças e tecendo passagens que pudessem ser acessíveis ao entendimento. Que a gente não pode se esquecer que no tempo de Jesus a grande maioria dos que estavam convivendo com eles eram analfabetos. Não tinham letras, não tinham conhecimento da leitura. E o que prevalecia para eles eram os ensinamentos que eles memorizavam. Como nas tribos nossas indígenas, né, o que tem na história de toda a religiosidade indígena é a memória. Não tem registro escrito, tem memória, né? Então ele falava com as pessoas através de caminhos que já eram práticas bem solenes no período que antecedia a chegada dele, que era através de ensinamentos por formas de parábolas. Então ele associava o cotidiano das pessoas, porque ele imaginava assim, a parábola a gente não esquece, né? Quem é que esqueceu as historinhas, as pequenas parábolas do João e Maria, dos três porquinhos, né? As fábulas a gente não esquece, aquilo fica eternamente na nossa cabeça, né? E a gente sabe que por detrás da história tem todo um ensino moral. Então a proposta de Jesus era fazer com que as experiências do cotidiano, tudo que o homem vivia, pudesse, de alguma maneira, ele contar histórias em paralelo com esses ensinamentos, com esse cotidiano. Falava da pérola, falava da ovelha perdida, falava dos trabalhadores, falava do semeador. Então, tudo que era prática cotidiana, ele associava um ensinamento de cunho de fundo moral. Então, é assim a gente memorizou os ensinamentos dele e os evangelistas mais tarde vão dar uma certa notoriedade. Inclusive,
o Lucas, que não foi um discípulo direto de Jesus, teceu várias parábolas, são 16 parábolas do Evangelho do Novo Testamento, isso é de Lucas. E algumas são muito pródigas, maravilhosas, como a do filho pródigo, né, que é fantástica aquela parábola em termos de ensinamento. E a gente vai hoje tecer uma passagem, uma das parábolas, porque assim, o povo rodeava Jesus, então ele decidia contar as pequenas histórias para que as pessoas pudessem entrar no espírito do que ele pretendia. Então ele tanto tocava individualidades como ele deixava ensinamentos para o coletivo. E uma das parábolas que a gente vai tratar é a dos trabalhadores da última hora. Ou seja, quem não imagina a plantação de uvas, né, naquela época, as vinhas. Então ele fala que as pessoas saíam, né, para trabalhar, saíam para buscar serviços através da vinha. Então ele vai pegar uma coisa da rotina dos homens, de onde o homem tirava a sua sobrevivência, um bom número, tinha o senhor e tinha os servidores, e de lá ele vai tecer alguns ensinamentos de fundo moral muito interessantes. Fundo moral e fundo espiritual para nós. Então, Francisco, vamos lá. Faz aquilo que eu lhe pedi, clica aí, isso. Agora, clica firme, 2 vezes. Não, clica em cima. De novo, clica em cima, com o mouse do lado direito. E agora você põe no abrir. Vamos prestar atenção nesse vídeo, gente, que é maravilhoso. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho. E não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dá-vos ele o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama aos trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora pode segurar um pouquinho, tá, Francisco, antes de colocar o PowerPoint. A história, quem conhece a história? Quem já conhecia? Levanta a mãozinha aí. Aí, muito bem, tem alguns que não conhecem. Então, Jesus conta essa parábola e vamos pensar um pouquinho. Então, assim, quem não viu ainda no interior, na praça, na época das colheitas,
o povo desde as 5, 6 horas da manhã já ficam por lá, os que querem trabalhar na colheita do algodão, na colheita do arroz, seja o que for, eles vão para o centro da praça da cidade, aguardando os donos das fazendas, os servidores dos donos, irem até lá para angariar eles para o trabalho. Então é uma coisa bem comum até hoje ainda, né? Hoje nós temos as máquinas industriais, mas ainda tem a mão de obra humana para poder fazer a colheita, porque nem todos têm a máquina para colher, né? A maior parte ainda tem, é muito caro uma máquina. Então, chega na hora da praça, então assim, conta a história que a primeira hora é 6 horas da manhã. 6 da manhã, vai lá o colaborador ou o próprio dono, vai, olha, vamos lá que eu quero que vocês participem da minha colheita de uva. Eles vão. Aí ele volta na praça, na segunda hora, na terceira hora ele fala, e na sexta, que é 9 horas da manhã e ao meio-dia. O que vocês estão fazendo aí? Vocês não foram trabalhar, não estão trabalhando? Não, ninguém nos convidou. Então, por favor, vão e eu acertarei com vocês o que for justo. Os da primeira hora, eu falei, vai trabalhar, porque qual era o salário de um dia de uma pessoa no campo? Era um denário. Era o salário de um dia de trabalho no campo, 12 horas de trabalho. Então, vão vocês dos 9 da manhã e ao meio-dia e eu pagarei o que for justo. Aí ele volta mais tarde, às 3 horas da tarde, e vê que tem mais gente. Fala, mas por que vocês estão aqui? Porque ninguém nos chamou. Então vão que eu aceitaria o que for justo. E aí ele voltou a hora 1/10. A nona agora 1/10, às 5 horas da tarde. Voltou às 5 horas da tarde e disse, por que vocês estão aqui? Porque ninguém nos chamou. Então, por favor, vão e eu aceitarei com vocês o que for justo. E eles foram. No final do dia, o dono da vinha chama o administrador e diz para ele, vamos fazer assim, você vai pagar primeiro os últimos e depois vai pagando até chegar na primeira hora. Chamou-os da 10ª hora, a última hora, às 5 horas da tarde, chamou, porque o trabalho termina às 6, hein, gente? 6 da tarde fechou o dia. Chamou e deu para eles uma moeda de 1 denário. Chamou os outros e foi dando a cada um uma moeda de 1 denário. Até que chegou naqueles que chegaram 9 horas da manhã, 6 ou 9 horas da manhã, já havia um cisma, já havia uma certa perturbação no ar, mas deu 1 denário para todo mundo, então provavelmente para nós que trabalhamos mais, ele vai dar uma moeda, vai dar mais um valor a mais. Ele pega e dá uma moeda de 1 denário para aquele que chegou 9 horas, e aí então os das 6 horas da manhã, ele dá uma moeda de 1 denário. E aí então surge a queixa. Mas o senhor deu 1 denário para todos? É justo? Aí eu quero perguntar para vocês. Foi justo o pagamento ou não foi? Vocês trabalhando, foi justo ou não foi? Para mim foi. Foi justo? Foi. Quem acha que não foi justo pode falar que não vai desencarnar por causa disso. Hã? 12 horas? Eu trabalhei 12 horas, na hora eu não ia concordar. Você não ia concordar? Tá. Mais alguém? Tá com ele? Você também não concorda. A primeira vez que eu li, eu também falei, Jesus estava meio, quando teceu a parábola, né? Não devia estar com o juízo no lugar. Mas não. Aí ele arremata, quando a pessoa o indaga, ele chega na pessoa e diz assim, por que você se queixa? Eu não tratei com você 1 denário? Então, por acaso, o seu olho é mau porque eu sou bom? Eu não posso fazer aquilo que eu quero com o que é meu? Então toma o que é teu e segue. Que é combinado não é caro. Continua com a mesma opinião? Tá. Nós vamos conhecer um sentimento que está por detrás da parábola, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec aproveita, o mundo espiritual aproveita e o Kardec para colocar os trabalhadores da primeira hora, os judeus, depois os trabalhadores da segunda, até chegar a gente aqui, os espíritas, os trabalhadores da última hora. Né? De acordo com o que a gente produzir, a gente vai ter o salário. Né? Então, no primeiro momento, a gente imagina assim, talvez seja pela questão do mérito. Né? Agora eu vou pedir para você colocar aquela imagem para mim lá, Francisco, e ampliá-la. Isso, agora você vai naquela, essa aí, isso, vai lá, apresentação,
Esse aí é o Windows Open Apache, é assim que funciona. Olha lá. Bom, nós vamos nos ater a esse trecho aqui, ó. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro último, tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Aí a gente vai prosseguir, olha lá. Assim os derradeiros, os últimos serão os primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se a gente for considerar o trabalho do mundo material, o trabalho no campo, a gente vai considerar assim, não foi justo, porque não é possível, um trabalhou 1 hora e ganhou 1 denário e eu trabalhei 12, fiquei no sol o dia inteiro, no sofrimento, produzi mais provavelmente, mas aqui na parábola diz que o Senhor percebeu um certo sentimento em algum deles que fez com que ele achasse que eles tinham mérito. Então ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu sou bom, quero ser bom com aquele que chegou na última hora e vou dar para ele 1 denário porque eu quero ser bom. Para esses outros vou dar igual conforme eu combinei. Para esses que trabalharam 12 horas, eu acho que o combinado foi 12, vou dar 1 denário. 12 horas, 1 denário. Para esses que chegaram depois, eu acho que eu quero ser bom, o dinheiro é meu, eu faço o que eu bem entendo. E a gente continua no mesmo lugar, na dúvida. Né? Olha o que a gente vai conhecer hoje, qual é o sentimento que nós vamos conhecer hoje. Olha lá, as perguntas que não querem calar, né, gente? Foi justo o pagamento? A indignação dos que chegaram nas primeiras horas era um precedente, tinham direito a reivindicar, eles tinham direito a reivindicar. Aí nós vamos basear nessa expositora chamada Anete Guimarães, que não sei se todos conhecem, a Anete Guimarães, neste congresso aqui que ela fez em Orlândia, ela faz uma palestra, né? A Anete é uma palestrante muito apaixonada por ciência e filosofia, por evangelho, e depois eu posso ceder aqui para o meu amigo, né, para ele passar para o pessoal, a palestra dela que ela faz sobre os trabalhadores da última hora. Ela trabalha um aspecto, gente, que vocês vão ver que coisa interessante. A gente se move por um sentimento que a gente nem percebe, que está por detrás disso que cada um considera como sendo um direito da gente poder reivindicar. É esse aqui, ó. A inveja. A parábola fala sobre a inveja. Porque o tratado, como é que é? Combinado não é caro, certo? Pronto, combinado. Eu estava desempregado e de repente alguém me arrumou um emprego. Maravilha. Olha, vai trabalhar, né? Vamos pegar exemplos? Vou pular essa parte aqui, né? Só para a gente poder ter ideia. Não vou pular, não. Vou ler sim, olha lá. Na psicologia, a inveja é o deslocamento da energia do potencial de determinado indivíduo para exacerbar a preocupação com a satisfação e prazer de outra pessoa. A inveja é algo assim. Você não quer o que o outro tem. Você não quer que o outro tenha. É diferente. Você não quer se apossar do que o outro tem. Você acha que você tem mais mérito que você deveria ter, que o outro não merecia. Então você não quer que o outro tenha. Vamos estudar um pouquinho essa questão. Olha aqui embaixo. Nasce da autorrejeição diminuindo a autoestima e minando o crescimento pessoal. Somos as grandes vítimas da inveja que nutrimos do outro. Vamos entender mais com clareza o que ela fala pra gente. Olha, você comprou um carro novo, né? Quando a gente compra um carro novo, é uma alegria, né? Não importa se foi em 36 meses, mas a gente comprou um carro novo. Aí a gente não tem vontade nem de tirar o plástico, né? Aquele cheirinho de couro novo, né? Fresquinho, tudo novinho, a gente todo feliz porque a gente conquistou o carro. Aí você tem um carro novo, bonito e tal. Aí, de repente, você descobre que o seu vizinho comprou um também, mas um carro melhor do que o seu pelo mesmo valor. Não é possível. Ele conseguiu comprar, né? Aí você morre o seu prazer pelo carro novo que você comprou. Porque você ficou num sentimento de dizer assim, puxa vida, por que eu não tive essa ideia, né? O vizinho teve essa sorte, né? Conseguiu com o mesmo dinheiro comprar um carro melhor do que meu. Então o seu carro que era novo, você deixa de ter aquele prazer, o prazer em você morre. Mas você se pergunta, mas o carro não continua sendo novo e seu? Né? De quem é a culpa do seu prazer ter morrido? É do outro que comprou um carro com o mesmo valor melhor do que o seu?
Ou é o sentimento de inveja que você está tendo de que o outro ganhou um benefício melhor do que o seu? Começa por aí. Nós não estamos em busca de justiça, nós estamos em busca de sentimento. Né? A gente vai compreender que o sentimento da inveja é um sentimento delicado. Tá? Seguindo, você é contratado para trabalhar numa obra por R$100 a diária. Né? Chega um outro pelo mesmo valor ao meio-dia às 16 horas. Aí você fala assim, pá, bacana, né? Já vai amenizar, porque eu estava sozinho na obra, chegou 2 horas depois, 3 horas depois, vai contratando. Aí no final do dia, o dono decide pagar também R$100 para os outros. Né? Por que da reclamação? O dinheiro não é meu? Eu não contratei você para trabalhar na obra? Não aceitei R$100 com você? Então qual o problema? Por que você está preocupada? Você está com inveja do outro? Ou você está achando que o meu olho é mau? O seu olho é mau porque eu sou bom? Eu quero ser bom com o outro, eu acho que ele merece. Então é a questão de quem está doando, de quem está pagando e de quem está recebendo. Você foi contratado para fazer aquele serviço por aquele valor. Por que você... E aceitou. Por que você está preocupado que o outro está ganhando mais? Porque você contabiliza que você produziu mais, portanto você merece mais. Mas o tratado foi o quê? R$100. Por que você se sente mal? Porque você sente inveja, acha que merece mais. Quando tomado pela inveja, você sofre, quando mais intensa, maior é o sofrimento. É aqui que nós vamos entrar numa questão muito importante. Continua no meu bolso, né? Continua no meu bolso. Está preso. Está preso. A gente não está acostumado, né? Então, assim, quando você é tomado pelo sofrimento, pela inveja, você tem um sofrimento muito intenso. Então, dependendo do estado de alma da pessoa, a inveja funciona assim. Você, quando tem a natureza invejosa, quando você tem sempre um olho mais denso com relação ao que o outro possui, quando você fica focado na felicidade, no conquista, no sucesso do outro, você passa a canalizar toda a sua energia somente neste sentimento. E ele é um sentimento dominador. Ele toma posse de você, porque você começa a canalizar a energia que você podia usar para a sua produção e você conquistar como o outro, adquirir o que o outro tem, mas não, você passa a ficar com o sentimento de inveja e começa a sofrer. E aí você não quer sofrer sozinho. Olha que coisa interessante. Né? Um pesquisador no Japão, o Takahashi, localizou no cérebro onde fica a inveja e é na mesma área análoga à dor. Agora nós vamos entrar para um aspecto mais da própria ciência. No mesmo lugar onde você sente a dor, a área do cérebro que manifesta a dor, o sofrimento, é o lugar onde fica a inveja. Vamos fazer uma liga para a gente entender melhor essa história lá. E se esse sofrimento tiver uma intensidade significativa, você ativa uma outra área, a da agressividade. Vocês já viram pessoas que falam assim, eu não sei porque essa pessoa me odeia tanto. Eu nunca fiz nada para ela. Às vezes ele é vítima do invejoso. A gente vai ver como é que esse sentimento cresce, né? O impulso de machucar o causador da inveja, você sente prazer quando o causador perde. Olha onde nós chegamos. Então assim, você não quer que o outro tenha, você acha que você merece mais, o outro conquistou, você não admite, você movimenta uma energia na região cerebral, você vai ver que isso tem a ver com a produção de um certo hormônio, você produz, gera na mesma área a agressividade e você se torna hostil à pessoa que conquistou. Você se moe por dentro, emite uma vibração nociva e você fica em circuito fechado, preso àquele sentimento. Então, se você já inveja um, inveja outro, inveja todo mundo, você começa a criar um círculo vicioso da inveja. Então, você vai diminuindo a sua capacidade criativa e de produção, porque você vive no mundo da inveja. Então, nós vamos dizer que a inveja, antes de ser um sentimento simples, é um estado patológico. E pode se tornar muito perigoso na vida do ser humano e ser altamente destrutivo. Tem estímulo cerebral e vai ter estímulo hormonal, como a gente vai ver. Tá? Antes deixa eu ver se tem mais uma frase aqui. A inveja é uma doença e não um traço do caráter. A gente acha que isso é uma marca registrada, não. É uma doença da personalidade. Pode ser uma deformação do caráter.
E a pessoa sofre muito, a gente vai ver o quanto a pessoa sofre com esse sentimento. Né? A fábula da serpente do vagalume é assim. O vagalume estava no bosque, voando à noite, feliz da vida. Vai para cá, acendia a luzinha dele. Quando ele mais voava, mais acendia a luzinha. De repente ele percebe que ele está sendo perseguido. Ele olha para trás, a serpente está atrás dele. Aí ele acelera o voo. E a luzinha acende mais, a serpente atrás dele. Quanto mais ele acelerava, mais a serpente se aproximava. Quando ele percebeu que a serpente ia dar o bote nele, ele falou, para. Posso te fazer uma pergunta antes de você me comer? Pode. Eu faço parte da tua cadeia alimentar? Não. Por que você me persegue? Porque você brilha. Você brilha. O invejoso se torna o perseguidor das pessoas da qual é objeto da inveja dele. Então, essa é a fábula da serpente do vagalume. A inveja, você perde a capacidade de sentir prazer legítimo com suas vitórias. Depois de um certo tempo, você fica sempre assim, mais, o outro tem, por que o outro tem, por que eu não tenho, outro tem, por que eu não tenho. Você começa a tudo que está à sua volta de coisas boas, você não enxerga mais. Você tem a felicidade no teu caminho, você tem conquistas boas, mas você não se conforma que o outro conquistou o que você queria que ter o direito de conquistar. Então você se move pelo sentimento odiento, às vezes vingativo, agressivo com relação ao outro. Você se fixa no pensamento do outro e perde o contato com a tua própria felicidade. As coisas, você perde o prazer por si próprio, pela sua própria vida. Você não se alegra mais com o que você tem. Você perde a capacidade de lidar com o sucesso dos semelhantes. Nem com isso você consegue mais. Porque você está tão tomado de inveja, tão ferido no orgulho, você vai criando uma baixa estima a ponto de você não conseguir nem conviver mais. É quase imortal você ver o outro ter sucesso, o outro progredir, você não tem. Vamos pegar um exemplo? Você está numa empresa, aí você acha que na linha sucessória do cargo, o próximo é você. Mas o chefe que entrou novo decidiu contratar uma pessoa de fora para colocar num cargo que você almejava. E você queria e outros queriam. E ninguém se conforma, que acha que o chefe traiu a confiança de todos, tantos anos de empresa, me dedicando, fazendo tantas coisas, e as pessoas começam a ficar tomado num sentimento de inveja com aquele que chegou, e aí as pessoas começam a se tornar agressivas com o novo funcionário, com o novo chefe, fazendo de tudo para boicotar a administração dele, a gerência dele, minando, e qualquer coisinha que acontece com ele, às vezes, a panelinha que está do contra, porque as pessoas começam a se reunir em panelinha agora para falar mal daquela pessoa. E formam um grupo, né? Às vezes o coitado está ganhando R$100 a mais do que a grande maioria, né? Mas ele está no cargo. Então todo mundo inveja, forma uma panelinha do contra, que achava que tinha o mérito, vão boicotando e cada vez que a pessoa acontece uma coisa qualquer na casa dele, na família, as pessoas elas sentem prazer. Então o invejoso começa a sentir prazer sádico com a desgraça do objeto da sua inveja. É destrutivo. Só que ele vai ter sentimentos dúbios, porque ele vai chegar uma hora que ele vai começar a perceber que aquele sentimento, além de ser um corrosivo, está travando ele de uma certa maneira, então ele começa a entrar por outro caminho perigoso, que é a culpa. A culpa e o remorso. E às vezes não basta só passe espírita não é só evangelho, precisa de uma terapia psicológica, às vezes até assistência psiquiátrica para poder se liberar, equilibrar a parte hormonal, né, reativar o hormônio da alegria, da felicidade, que é a serotonina, porque tem coisas dando problema aí. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Você vai gerar a culpa e o remorso. É uma doença mortal, porque ela incapacita o seu prazer. Você perde a motivação para viver. E perde, gente, tem gente que perde. A pessoa vai no médico, o médico faz um levantamento geral, levanta tudo da vida da pessoa, fala, mas não é possível, nada. Os exames estão apontando, mas não, a causa está na intimidade do indivíduo. Às vezes a pessoa está se corroendo, se matando de inveja.
Ela perdeu a capacidade criativa, perdeu a força motriz de trabalho, ela não acredita mais nela, ela está na baixa estima, ela está doente psicologicamente, emocionalmente, ela não flui, a energia não flui, aí ela vai gerando outros distúrbios hormonais e vai entrando em crise depressiva. E vai vivendo um estado de melancolia e angústia, da qual precisa de ajuda terapêutica e de ajuda medicamentosa. E, na verdade, o grande vilão da vida dela é a inveja. A estima baixa, porque ela não acredita na capacidade. Então, é difícil a gente conseguir, né? Às vezes, você falar que assim, eu chegar e dizer, gente, ainda tenho orgulho, né? Mas eu ainda tenho orgulho de ser humilde. Já viram isso? Eu tenho orgulho de ser humilde. Né? Então, sou ateu, graças a Deus. Então, assim, você admite o orgulho, admite até que você é egoísta. Mas você já ouviu alguém chegar em vocês e falar assim, eu sou invejoso? Ninguém conta. É inconfessável, porque é algo que, na hora, as pessoas saltam os olhos e falam, pelo amor do Senhor, afasta de mim, Satanás. Né? Arreda de mim, que a inveja é terrível, né? É melhor ela anônima do que ela explícita, a gente saber quem é quem. Né? Então, você se pune e estabelece um quadro depressivo. Né? As pesquisas lá no Japão dizem que quando ativada a inveja aumenta o hormônio ocitocina. Olha agora o perigo. É um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise e tem função de promover as contrações uterinas durante o parto, no caso da mãe gestante, né? E a ejeção do leite materno durante a amamentação. É um hormônio que promove sentimentos de amor, união social e bem-estar. A mãe, quando ela está no equilíbrio hormonal da citocina, na hora que o parto, né, aquele momento de dor, quando a criança nasce, ela é tomada de uma força hormonal que ajuda ela a ter alegria com aquela criança que gerou um grande sofrimento para ela antes de nascer. E imediatamente ela produz o leite. No caso da pessoa da inveja, segundo as pesquisas japonesas, você aumenta em muito grau a ocitocina e vai agir exatamente nas áreas da agressividade e nas áreas de contenção que faz com que você não consiga se liberar daquela força que você está produzindo. Então vira um círculo vicioso mental e ao mesmo tempo cerebral e hormonal. Olha o que ela acrescenta. É o hormônio que promove os sentimentos de amor. Então o que acontece? Se aumenta a ocitocina, é óbvio que vai baixar a serotonina, que é o hormônio da felicidade e do bem-estar. O depressivo, o bipolar, né? Muito lá em cima e muito lá embaixo, né? Então, precisa do quê? De equilibrar a serotonina e outros hormônios, obviamente, e também a terapêutica para poder lidar com os motivos emocionais e mentais que levam a pessoa a entrar naquele estado. Sair do círculo, né, de fixação mental, de fixações de emoções. Então, em níveis elevados, então, a ocitocina aumenta a agressividade, exatamente o que faz quando ativa a inveja em níveis de descontrole. Então, a pessoa pode se tornar não só agressiva verbal, mas agressiva física, num total descontrole, porque ela não consegue viver com aquele sentimento. Neste nível, você não trabalha, quando a serotonina baixa, né? Neste nível, você não trabalha os valores que tem, não aprecia as coisas que já possui. Você não consegue enxergar nada de bom à sua volta. Felicidade, alegria, sucesso e progresso é só na vida do outro. Você fica restrito a esse sentimento. Então, na parábola dos trabalhadores da última hora, é exatamente o que aconteceu. É inveja, porque todos foram contratados com muita clareza o que haveriam de receber. Então, se for na questão da justiça da hora de trabalho, tudo bem, a gente vai, mas será que o dono não decidiu que o outro merecia igual a você? E se ele achou, o que te cabe? Se ele contratou com você um denário? Né? Você tem inveja porque eu sou bom? Te perturba porque eu sou bom? Eu quero ser bom com o outro. Né? E depois outra, o dinheiro não é meu? Eu dou o que eu quero na medida que, se eu acho que você trabalhou 1 hora e merece um denário, toma o seu dinheiro. Se eu acho que você trabalhou 12 horas, mas merece um denário, então é a questão do mérito, é a questão de valores. Então, assim,
Se cada um recebesse o seu dinheiro e fosse feliz para casa e pensando assim, puxa, trabalhei, estava desempregado, apareceu a colheita da uva, fui, recebi, hoje eu tenho dinheiro para mim comprar alimento para minha casa. Abençoado seja. E ao mesmo tempo eu dizia assim para mim, poxa, feliz daquele que veio mais tarde, né? Talvez Deus abriu as portas para ele. Que felicidade ele vai ter agora que ele vai na casa dele e fala, olha, eu trabalhei só 1 hora, 3 horas, 5 horas e ganhei uma moeda. Olha que homem bom, me deu uma moeda e vai alimentar os filhos dele, a casa dele. Então nós não conseguimos ficar felizes com a felicidade do outro. É um invejoso. É isso. É isso. É isso. Então, assim, quando nós... Veja bem, gente, eu não tô dizendo aqui que tem um monte de invejoso aqui, não. Assim, é uma reflexão, viu, amigo? É uma reflexão que nós estamos fazendo, para a gente parar para pensar até onde o nosso raciocínio, a razão prevalece, até onde o sentimento emocional sobrepuja a razão e a gente não percebe. E quando a gente cai na inveja, a gente perde o contato com a realidade e, ao mesmo tempo, perde a chance de dar valor e curtir a felicidade do outro. Porque Deus dá bênçãos para todos. Fala, amigão. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Estou com você. Estou com você. Mas você concorda que o tratado não sai caro? Então, sim, mas vamos dizer que você vai para a sua... Tá, mas vamos raciocinar assim, amigo. Como é seu nome? Luiz, vamos pensar assim, Luiz. Você estava desempregado, seus filhos em casa, você não tinha o que dar para comida para eles, sua mulher falou, vamos dar um jeito aí, tá? Vou sair, de repente alguém chega e fala, olha, eu tenho uma obra em casa. Vai durar uma semana, eu vou te pagar 100 por dia. Você fala, opa! Graças a Deus, Deus me abençoou. Lá vai você, Luiz. Aí chega o Sérgio, às 2 horas da tarde, que estava esperando uma oportunidade, apareceu a oportunidade, eu fui. Aí no final do dia o dono da casa me deu 100 reais. Você vai voltar para sua casa feliz, falar, agora eu vou dar comida para os meus filhos, porque eu vou... Entende? Então assim, o tratado foi 100. O mais que o outro ganhou, que você acha que ele ganhou mais porque ele trabalhou menos, não é uma coisa fora daquilo que é o normal. É uma questão de que nós não ficamos felizes com a felicidade do outro. Sim. 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 De acordo, estou de acordo, mas se você notar, a questão não é o salário, é o sentimento que move você de estragar seus 100 reais, voltar para sua casa decepcionado porque você achou que merecia mais, mas não foi tratado 100. É que você não se contenta que o outro ganhe igual a você. Você não quer que o outro ganhe igual, você quer que ele ganhe menos, ou você ganhe mais. É isso, é isso. Mas não foi isso o tratado. Não houve injustiça. Não houve injustiça. É. Porque isso que as empresas não contam. Esse estilo, né? Não é aberto, né? A entrega do pagamento. Olha, vamos fechar a ideia, Luiz, assim. O pouco com Deus é muito. Vai para casa e esquece. Se libera dessa energia, porque você vai ficar com aquele demônio o dia inteiro infernizando na tua cabeça. Não vale a pena. Vai para casa, o seu dinheiro, às vezes você vai... É tão bom, Deus é assim. Você pega os seus 100 reais, né? O outro ganhou igual você e vai lá e vai no mercado... Ele vai no Carrefour. Chega lá, os 100 reais dele só compra 4, 5 produtos. E você falando, eu vou no mercado fulano de tal, que lá o negócio é diferente. Chega lá, você traz 5, 10 produtos. Deus te abençoou. Acabou. Deixou de ganhar 100. Eu entendo, Luiz. Aqui é grupo pequeno. Se é grupo grande, é um alvoroço que na saída eu tenho que sair assessorado, porque a turma quer falar, não, você vai apanhar hoje. Que negócio. É greve, né? Bom, prosseguindo, gente, para mim poder fechar dentro do horário, tá? Vamos pensar nas terapias viáveis, vai? Vamos trabalhar um pouquinho o sentimento, né? Olha, aceite o sentimento e assuma que ele existe. Eu sou invejoso.
Ponto final. Seja justo com você. Se comparar com outras pessoas é uma atitude que destrói a nossa autoestima cada vez mais. Busque assistência médica e psicológica se preciso. Está lendo o evangelho, não está dando. Está orando, não está dando, né? Não é isso? Está na hora de... Está fazendo terapia fluídica, não está dando certo, é melhor procurar um terapeuta para desvendar esse mistério, né? Seja fiel a seus valores. Muitas pessoas desejam ser como o outro, sem questionar se aquilo que ele faz tem a ver com seus próprios valores e estilo de vida. Ah, olha, aquele que leva a vida, né? Gente, não se iludam com o que o outro possui. O que a gente precisa aprender é assim: Deus abençoe minha vida e me dê o que eu preciso, o que está programado na minha existência. Se eu me esforçar, me ajude a encontrar um caminho novo. Se eu mereço 50, eu não mereço 100, me dá os 50. Ah, o outro ganhou 100, o outro não faz nada e ganha 100. Né? Só que assim, cada semeadura na vida tem os seus valores. Nos tempos certos você vai colher aquilo que você precisa para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, para o seu aprendizado na encarnação. Então a questão é muito individual. Ali naquele grupo de trabalhadores da vinha, a questão individual era de um. Os demais pegaram o dinheiro e foram embora. Né? Um só reclamou, que achou que ia defender, fazer a frente de todos, né? E na verdade não era isso. Não queira ter só o que os outros têm. O que você tem, olha o que você tem. Valorize o que você tem, abençoe o que você tem. E se o outro conquistou alguma coisa a mais, ao invés de você ficar como do cara do carro, né? Estava todo feliz com o carro, de repente o outro comprou um carro melhor com o mesmo valor, acabou a alegria dele, o prazer foi embora. Não, curta o seu carro, se libera desse sentimento, não gere inimizade gratuita, não permita com que a agressividade brote dentro de você, porque a inveja ela vai te consumindo, e é assim, uma energia que fica mental centrada num ponto só, a energia para produzir, chegar num ponto melhor, ela fica restrita. Você não tem potencialidade, é como conservar o sentimento de mágoa e ódio contra alguém. Quando você perdoa alguém, você não está fazendo um favor para a pessoa, você está em primeira instância favorecendo a si próprio, porque você quebra as algemas, a corrente de prisão que você tem com aquela pessoa. Essa é a grande sabedoria do perdão. Por isso que Jesus falou para amar os inimigos. Não é viver de beijo e abraço com eles, são inimigos, mas dá a ele o direito de viver a vida dele e não rebenta as amarras que você tem com aquela outra pessoa. A inveja é a mesma coisa. Né? Aí ele preocupar com aquilo que não me pertence. Isso. Né? Porque o que é teu, o que não é teu, não é teu. É isso mesmo. Né? Olha lá. Cuide de suas emoções. Apenas pessoas que não se amam e não se aceitam possuem o desejo de ser igual a outra pessoa. Gente, quem não gostaria de ter uma voz de Whitney Houston? Não é? Às vezes eu vejo algumas cantoras novas agora, eu brinco com a minha irmã e falo, olha, para ter uma voz dessa, até mulher eu nasço de novo. Quero nascer mulher, só para ter uma voz dessa. Né? Porque é de uma beleza, de uma grandiosidade fantástica. Mas Whitney Houston, apesar de todo o mito que ela representou, ela tinha grandes problemas emocionais, seríssimos problemas de convivência, uma infância bastante torturada que refletiu nas drogas. Então, não se encante tanto com o poder, com a glória, com a exaltação. Quanto mais humilde você tiver, menos complicação é a tua vida muitas vezes. Quando você vai conquistando espaços, você às vezes por não ter estrutura moral, não ter estabilidade, equilíbrio interior, não ser humilde, ponderado, não ter bom senso, você começa a se achar tão importante que daqui a pouco você olha para baixo e fala, ei Bezerra, ficou aí atrás nesse plano, né? Eu estou num plano mais elevado. Você começa a se achar mais importante que Bezerra. E aí você perde o fio da meada. Então, aproveite o que você tem. E tenha certeza que Deus vai te abençoar naquilo que é preciso. A gente já cansou de ver pessoas com muito pouco na vida, mas que tem todo dia sorrindo, todo dia tão felizes, estão lutando e passam a vida na simplicidade, mas cada minuto de experiência que eles tiveram representou para eles um crescimento a mais para o espírito. A paz não vem com as exterioridades, vem com interiorização. Então, começa focando em você, valorizando o que você tem, o que Deus te deu, as suas possibilidades.
Doe de mãos cheias a quem precisa mais do que você, mas valorize o que você tem. Não se deixe corroer por esse sentimento nocivo que é a inveja, né? Acione o sistema empático, né? Faz o bem para os outros, né? Fica preocupado, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, gente, a minha vida era outra, né? Eu tenho um cunhado que assim, por que eu nasci no Brasil? Eu fico só escutando, né? Tadinho, né? Mal sabe ele onde ele está, que país é esse, o quanto esse país é nobre, que isso o tempo vai mostrar, em pouco tempo nós vamos ver isso, e quantos outros países produziram tanto, mas não é tudo isso que todo mundo pensa que é. É a fábrica da ilusão e da fantasia, do poderio social sobre outros povos. Né? Nós não temos esse estigma nas nossas costas, a gente não sacrifica, não tortura e não explora nenhum outro povo lá fora. Né? Uma pátria que vive dos seus próprios recursos, acolhe ainda por cima. Né? Bom, desfecho, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, muitos chamados e poucos escolhidos. Não é isso mesmo, né? Cada um deve cuidar de si, de suas tarefas e compromissos, investindo... Deixa eu voltar aqui, peraí. Cada um deve cuidar de si, de suas tarefas e compromissos, investindo o seu melhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? É exatamente isso que nos fala Jesus em Mateus 11, 28 e 30. Né? Vamos cuidar desse sentimento, porque ele é danado, destruidor, limitante, altamente destrutivo e gera muito sofrimento à nossa volta. E se a gente cair na armadilha da culpa e do remorso, a gente pode gerar sofrimentos tão atrozes, cair em crises depressivas, em crises de afastamento, fobia social, baixa estima, destrutiva, e a gente perde a oportunidade da existência, às vezes, por coisas pequenas. Né? Vamos deixar com que Deus abençoe a todos e dá oportunidade para todos. Faça por merecer, que Deus vai dar para você o que você merece. Não fique de olho no que o outro conquistou, porque nem sempre o que o outro conquistou foi por caminhos lícitos. Se foi lícito, abençoa. Aprende a abençoar a felicidade do outro, para que a felicidade brilhe também na tua vida. Porque quando você abençoa a felicidade do outro, as outras pessoas também se veem, às vezes, no próprio dever moral de abençoar a sua. Todos estamos abençoados. É só uma questão de tempo e de oportunidade. As experiências que a gente passa são muito nossas próprias. Se a gente gastar nossa energia invejando, a gente não gasta energia desenvolvendo e aproveitando as ocasiões que as experiências da vida nos oferecem. Muita paz a todos. Opa, deixa eu tirar agora.